voltei. Vamos lá. Joga duro. Vem chegando, vem chegando, vem chegando. Vamos chegando. Coraçõezinhos, coraçõezinhos para bombar aí. Vamos lá. Isso aí. Caiu, caiu, caiu. Mas já estamos jogando duro. Delante focado aí, ó. DF. Fortaleza chegando na área. Paulo Lobato sempre presente aí nas aulinhas. Tamo juntos. Um abraço para Araraquara, São Paulo. Jogando duro, adelante focado. Valparaíso, Goiás, Bahia. Deve ser Rebeca, né? Aqui do DF, Brasília. Não sei se é minha aluna. Carol sempre presente. Alô, Carol. É isso aí. Bacana. Sampa chegando aí. Então, vamos lá. Segura agora nas mensagens. A Bruna aí. Alô, Bruna. Seguidora antiga lá do Grupo Adelante. Terceira DP. Alô, terceira DP. Jogando duro, né? Bacana. Vamos lá. Segura agora. Ocorreu um roubo. A vítima registrou a ocorrência na delegacia. Necessariamente, como o roubo é um crime de ação penal pública incondicionada, o delegado ele tem que instaurar o inquérito policial de ofício. Bacana? Legal. Aí, o delegado instaurou o inquérito policial, mediante portaria, não é isso? Inquérito de ofício, e elaborou a portaria. Bem, as diligências ocorreram e tal, e a gente tem um suspeito. Veja bem que se eu tenho um roubo, alguém praticou o roubo, não é isso? E se alguém praticou o roubo, não é isso? E aí eu tenho um suspeito da prática desse delito, necessariamente, até para robustecer a minha prova, esse autor ele tem que ser reconhecido. Bacana. Como é que isso ocorre? Perceba bem que o delegado ele deve seguir alguns procedimentos. E esses procedimentos estão estabelecidos lá no artigo 226 do Código de Processo Penal. Artigo 226 do Código de Processo Penal. Veja bem que o 226 diz o seguinte: se há necessidade de proceder ao reconhecimento de uma determinada pessoa, o delegado tem que convidar a vítima a fazer esse reconhecimento. Então, a vítima é convidada a fazer esse reconhecimento. Legal. E como é que ocorre isso? Você vai verificar o 226, né? Ele elenca lá os procedimentos que devem ser seguidos. Você vai verificar no inciso 2, por exemplo, o inciso 2 diz o seguinte. Vamos lá no inciso 2, 226 no inciso 2, um inciso importante. Vamos lá. Eu estou aqui, como eu estava falando antes, com o meu Código de Processo Penal. O melhor código, às vezes as pessoas perguntam assim, professor, qual o melhor Código de Processo Penal comentado? Na minha concepção é o meu, porque ele é de 2000. Muita gente não tinha nem nascido ainda aí. Aí ele aqui, ó, é jogar duro. Você tem que estudar assim, você tem que rabiscar. Bacana? Aqui, ó. Esse é o meu Código de Processo Penal. Você não conhece, né? Aí, ó. Código de Processo Penal. Era assim, o jogo era duro, era tijolão que tu tinha que tá levando. Isso aqui é só o Código de Processo Penal. Bacana? Aí, tá todo bisurado. Aí, jogando duro. Legal? Bacana. Isso aqui já dá para saber a idade do prof. Perceba bem, então, o 226, inciso 2 diz o seguinte. Vamos lá. 226, inciso 2. Vamos lá. O 226 caput, né, fala lá que a pessoa será convidada a comparecer à delegacia, realizar o reconhecimento. Bem, a pessoa é convidada para proceder a essa diligência. Bacana? Veja bem o que fala o 226, inciso 2. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Veja bem, o artigo fala o seguinte, olha, essa pessoa é convidada, né?
quem vai fazer o reconhecimento, convidado da delegacia, para reconhecer o suspeito, o qual, né, ele será posto entre outras pessoas que mantêm semelhanças com ele. A doutrina diverge na expressão quando possível. Será que quando o artigo fala quando possível, ele se refere que necessariamente eu tenho que ter diversas pessoas e quando possível essas pessoas tenham semelhança, possuem alguma semelhança com o suspeito? Ou esse quando possível se refere a você proceder o reconhecimento, o suspeito e outras pessoas. Mas se não tiver outras pessoas, você pode reconhecer somente o suspeito. O que quer dizer esse quando possível? A minoritária, corrente minoritária, entende que necessariamente o suspeito ele deve, né, ser posto ali entre outras pessoas. Legal? A majoritária entende que a lei, quando ela fala quando possível, ela está falando o seguinte, olha, ele será ali posto entre outras pessoas quando possível. Esse quando possível, na verdade, é o seguinte, ele pode ser colocado sozinho na sala ou ele pode estar ali entre outras pessoas. Majoritariamente prevalece isso. Ou seja, pode acontecer o reconhecimento pessoal somente com o suspeito na sala, posicionamento da doutrina e do STF também nesse sentido. Não há necessidade, tá, de necessariamente esse suspeito ser colocado ali entre outras pessoas. Isso é majoritário, então pode ser feito o reconhecimento somente do suspeito na sala. Bacana? Tá? Porque a lei fala, 226, quando possível. E esse quando possível é esse o entendimento que você vai ter. Bacana? Legal? É aqui o prof dá aula, né? O prof aqui, eu já vi percursos aí de outros professores, é claro, o pessoal dá uma dicasinha e tal, eu gosto de dar aula, porque eu jogo duro. Vamos lá, vem pra cá. Legal então. Perceba bem que o inciso 3º do CPP 226 diz o seguinte, vamos lá no inciso 3º. Tá, eu vou falar aqui, você vai ler aí, mas você já vai entender, eu já vou falando aqui que eu estou jogando duro, né? Senão a gente vai perder tempo. O inciso 3º fala o seguinte, olha, se há receio dessa pessoa que vai reconhecer, né, o suspeito, dela ter algum temor, e ela acabar não falando, que ela acabar não reconhecendo, porque ela tem temor de repente reconhecer, né, e o cara visualizar. Então, o inciso 3º fala o seguinte, olha, a autoridade policial, né, ela vai adotar providência no sentido de que quem está reconhecendo, veja quem está sendo reconhecido. Mas quem está sendo reconhecido não veja, né, a pessoa que está praticando um ato de reconhecimento. Então, você vai verificar nas delegacias que a gente tem as salas de reconhecimento. Essas salas de reconhecimento, a vítima ela visualiza o suspeito e o suspeito não visualiza a vítima. E eu vou jogar duro com você agora. Eu vou jogar duro com você agora porque eu vou te chamar lá para o parágrafo único do 226. Vamos ao parágrafo único? Se liga agora. O jogo vai ficar duro. Vamos lá. Olha só o que fala o parágrafo único. Ele fala o seguinte... O disposto no inciso 3, ou seja, aquela providência para a vítima não ser vista por quem está sendo reconhecido, por quem está sendo reconhecido, veja que ele fala aqui, ó, ele fala, ó, o inciso 3, ele fala aqui, parágrafo único, o disposto no inciso 3 deste artigo não terá aplicação na fase de instrução criminal ou em plenário de julgamento. Ele fala o seguinte, na fase de instrução criminal, ou seja, lá na fase de juízo, não pode adotar essa providência. Ou seja, ele fala o seguinte, lá na justiça, lá na fase de instrução, não pode adotar essa providência não, de quem, da vítima reconhecer o suspeito e ela não ser vista pelo suspeito. Ou seja, não ser visualizada pelo suspeito. Um parágrafo único diz isso. Porém, eu tenho que te falar o seguinte, jurisprudência e doutrina majoritária entende que é inaplicável o parágrafo único do inciso 3. Ou seja, lá na justiça, lá em juízo, não é isso?
quando eu falo justiça, eu estou falando da instrução criminal. Você pode sim ter salas de reconhecimento, ou seja, a vítima realizar o reconhecimento e não ser visualizada por quem está sendo reconhecido. Inclusive tem salas nos judiciários de reconhecimento. Bacana, então? Então é a inaplicabilidade, tá? Inaplicabilidade do inciso 3, beleza? Inaplicabilidade do inciso 3. Eu estou falando que o inciso 3 é inaplicável. Eu não estou falando, eu estou falando que o inciso 3 que o parágrafo único, na verdade, que o parágrafo único é inaplicável. Eu não estou falando que o parágrafo único foi declarado inconstitucional. Não é isso que eu estou falando, beleza? Ele só não é aplicável. Legal? Então, jogou duro, prestou atenção, tá? Muito embora a lei fale o seguinte, olha, na fase de juízo não vai ser possível esse lance de colocar a vítima para reconhecer o suspeito e o suspeito não visualizar a vítima. O parágrafo único fala isso, legal? Mas qual o entendimento que você vai levar para a sua prova? Parágrafo único, tá? Ele é considerado inaplicável, tanto pela doutrina como pela jurisprudência. Bacana aí? Legal. Legal. Outro ponto importante, tá certo? Outro ponto importante é que o auto de reconhecimento, tá? Inciso 4 fala aqui, o auto de reconhecimento, no final, você tem que fazer, você tem que formalizar esse auto, né? Por isso fala auto de reconhecimento. Ali vai constar como foi a reação da vítima ao reconhecer o suspeito, tá certo? Ali vai constar que a vítima reconheceu o suspeito, sem dúvida. Bacana? Tá? Então, e outra coisa também, para que a vítima reconheça o suspeito, né? Que aí para você dizer que a vítima realmente reconhece o suspeito, ela não pode ter dúvidas. Ela não pode chegar e falar, olha, se parece com ele. Se parece, não é a mesma coisa do que dizer é ele. Legal? Então, jogou duro, tá? Não pode ter dúvidas. Bacana? Legal? Bacana, então. Aí a gente sai um pouco aqui da lei, não é isso? A gente sai um pouco aqui da lei. E agora eu vou abordar uns aspectos importantes no que se refere ao auto de reconhecimento. Primeira coisa que você tem que entender é que o auto de reconhecimento é um meio de prova. Auto de reconhecimento de pessoas é um meio de prova, beleza? E aí vem um detalhe muito interessante que de repente você não conhece. Você sabia que o auto de reconhecimento ele não só se destina ao suspeito do crime? Não. Rapaz, ocorreu um roubo e eu tenho auto de reconhecimento meio de prova. Falei isso aqui já. Ocorreu um roubo. Olha só que top. Ocorreu um roubo. Tem uma testemunha que visualizou esse roubo. Bacana? Inclusive, e tem uma outra pessoa que estava mais distante que verificou que essa testemunha estava mais próxima do fato. E o delegado ele quer essa testemunha. Aí o que o delegado faz? E essa testemunha ela não quer prestar depoimento, ela não quer se complicar no inquérito, né? As pessoas falam assim, não quero me complicar, não quero ficar indo lá na delegacia. E eu preciso saber quem é essa pessoa. Eu posso pegar essa testemunha, colocá-la dentro da sala e fazer um auto de reconhecimento com ela e o cara apontar, era aquele ali que estava perto de mim. Inclusive, ele visualizou também o fato. Então, o auto de reconhecimento, pessoal, não se destina apenas ao criminoso. Auto de reconhecimento se destina também à testemunha, se destina também à vítima. Aconteceu um roubo, eu tenho que saber quem é a vítima. E a vítima está se escondendo. Por quê? Ela não quer constar como vítima, porque ela vai ter que participar. Inquérito policial, vai ter que ser ouvida. E lá em juízo, ela vai ter que prestar depoimento, então ela não quer. Veja que ela tenta se esconder. E a gente, será que é essa pessoa que é vítima? Eu posso chamar testemunhas que presenciaram o fato, colocar a vítima lá e falar, olha só, você reconhece essa pessoa? Não, foi essa pessoa aí que foi vítima do roubo. Olha que eu tenho um auto de reconhecimento de vítima também. Bacana? Auto de reconhecimento não é só do suspeito. Você pode fazer um auto de reconhecimento de testemunhas, auto de reconhecimento da vítima. Legal, então? Jogou duro? Bacana, então, e a gente prossegue, porque sou adelante focado. Legal? Bacana? Bacana, então. Vamos lá. Outro ponto importante que você tem que ter em relação ao auto de reconhecimento. Legal? Primeira coisa que eu tenho que falar para você é o seguinte, o auto de reconhecimento de pessoas,
tá? O auto de reconhecimento de coisas é um meio de prova que eu vou chamar de prova anonimada. Prova anonimada. Por que prova anonimada? Porque tem previsão na legislação processual penal, né? Na legislação processual penal, o artigo 226. Não é isso? Fala aqui do auto-reconhecimento de pessoas e coisas. Então você verifica que o 226 estabelece um procedimento, ou seja, a previsão legal desse meio de prova, auto-reconhecimento de pessoas. Então é uma prova anonimada. Por quê? Tem previsão na lei. Bacana? Guarda isso com você aí. Legal. Outro ponto importante que a gente tem que abordar aqui em relação ao auto de reconhecimento. Em relação ao auto-reconhecimento, tá certo? Eu pergunto para você, olha só, o suspeito, ele é obrigado a participar do auto de reconhecimento? Será que não ofende o princípio da não autoincriminação? Nemo tenetur sede et agere. Será que não ofende o princípio da não autoincriminação? Eu sou obrigado a participar de reconhecimento? Eu sou obrigado a ficar nessa sala para ser reconhecido? Sim ou não? Sim ou não? STF, posicionamento firme, no sentido de que o auto de reconhecimento é um tolere e não fazere. O que quer dizer isso? O auto de reconhecimento é um tolere e não fazere. Na verdade, ele tolera uma ação. Ele tolera uma ação de ser reconhecido. A atividade, ele não faz. Né? Veja que é diferente da reprodução simulada dos fatos. Não é isso? Auto de reconstituição. Porque lá ele vai ter que praticar ações. Lá tudo bem, está marcado pelo princípio da não autoincriminação, mas o auto de reconhecimento não. Isso quer dizer o seguinte, ele deve sim entrar na sala e passar por esse procedimento. Legal? Então veja que para o STF não ofende o princípio da não autoincriminação a participação do suspeito no auto de reconhecimento, mesmo o quê? Contra a vontade dele, posicionamento firme no STF, já caiu no CESP e você tem que ficar esperto nesse sentido. Legal? Bacana então? Legal. Ponto importante também, que a gente deve estar ligado aqui, tá certo? Reconhecimento tá bacana. Eu vou avançar agora, né? Eu vou avançar agora porque eu quero falar de um outro meio de prova. Por exemplo, as investigações, ainda dentro desse caso, as investigações rolaram. Eu não consegui, por exemplo, eu até pedi, tá? Um roubo lá, um roubo circunstanciado, enfim. Eu pedi a temporária desse suspeito. Para quê? Para prendê-lo, não é isso? E colocar ele num procedimento de reconhecimento. Aí, não consegui achá-lo. Bem, eu tenho um sistema, né? Vamos supor que eu tenho fotografias, né? Será que aí eu consegui essa fotografia desse suspeito? Que eu estou achando que foi ele, porque os indícios apontam para ele. Falta aí reconhecimento da vítima e tal. Será que eu posso usar essa fotografia Será que eu posso usar essa fotografia como meio de prova? Sim ou não? Perceba bem que agora eu estou falando de reconhecimento fotográfico. Reconhecimento fotográfico é meio de prova. E aí eu vou montar uma questão agora. E eu quero ver se você vai acertar. Eu estou montando a questão, você vai falar certo ou errado. O reconhecimento fotográfico, meio de prova, é admitido no processo penal, considerando que há uma previsão legal nesse sentido. Ou seja, é considerado como meio de prova no processo penal, considerando que há uma previsão na relação processual pátria. Certo ou errado? Certo ou errado? O reconhecimento fotográfico é meio de prova? Sim. O reconhecimento fotográfico ele tem previsão no Código de Processo Penal. O reconhecimento fotográfico é o que eu vou chamar de prova inonimada. Por quê, professor? Porque o reconhecimento fotográfico não tem previsão no Código de Processo Penal. Professor, não tem? Não. Mas é válido? Sim.
tá? Reconhecimento fotográfico é válido como meio de prova, mas veja bem, posicionamento firme do STF nesse sentido também. Pode ocorrer condenação com base em reconhecimento fotográfico? Sim, desde que você consiga, né, adicionar essa prova sendo adicionar a outras provas no acervo probatório, tá? Só o reconhecimento fotográfico, não. Se você tem o reconhecimento fotográfico, aí você tem ainda depoimentos de testemunhas e tal, você vai verificar que o reconhecimento fotográfico pode ser considerado aí no que se refere a fundamento, né, de sentença para condenação, no que se refere a meio de prova, tá? Mas veja que ele tem que ser o quê? Robustecido por outras provas, formando aí o acervo probatório. Bacana? Reconhecimento fotográfico, fica ligado. Professor, e aí? O reconhecimento pessoal tem procedimento. E o reconhecimento fotográfico, você falou que é uma prova inonimada. Mas e aí, como é que o delegado faz? Aí, né? Aí a jurisprudência aponta, deve seguir o procedimento estabelecido aqui no 226 para o reconhecimento pessoal. Como assim, professor? Eu vou pegar a foto do suspeito, não é isso? Quando possível, porque a lei fala, eu vou pegar outras fotos com pessoas semelhantes que mantenham semelhanças com ele, e vou realizar o reconhecimento fotográfico. Legal? Bacana? Então ele segue os mesmos procedimentos do reconhecimento pessoal lá do artigo 226. Bacana? Legal? Legal, então. Reconhecimento fotográfico, bacana aqui. STF falei já para vocês. Legal. E o importante também, acabei que eu não falei, mas o que fundamenta essa possibilidade de você aceitar o reconhecimento fotográfico em sede de processo penal como meio de prova, considerando que esse reconhecimento fotográfico não tem previsão legal? O que fundamenta isso? Princípio, calma professor, para te assustar. Princípio da busca da verdade real, né? Princípio da liberdade de produção de provas. São os princípios, né, que você vai utilizar para fundamentar essa questão do reconhecimento fotográfico, né? A possibilidade do reconhecimento fotográfico. Outro reconhecimento também que existe e também não tem previsão legal é o reconhecimento fonográfico, reconhecimento fonográfico. O que aconteceu? Os bandidos chegaram lá encapuzados e começaram a falar. Será que eu posso ter um reconhecimento fonográfico da voz deles? Sim, eu posso ter. E pode ser considerado prova? Meio de prova? Sim, pode ser considerado meio de prova. Mas veja bem também que tem que ser robustecido aí por outras provas. Legal? Agora, esse reconhecimento fonográfico, você tem que ficar esperto nesse sentido também, que o reconhecimento fonográfico, ele é uma prova o quê? Inonimada, porque não tem previsão lá no processo penal. Legal? Reconhecimento fotográfico possível como meio de prova. Falei já isso aí, Felipe. Isso aí, falei. Bacana. Legal, então? Bacana. Outro procedimento que você, às vezes, pode fazer confusão quando eu falo de reconhecimento fotográfico é o chamado retrato falado. Retrato falado é meio de prova. Sim ou não? Retrato falado é meio de prova. Será que o retrato falado eu posso, por similitude, por analogia, dizer que seria um meio de prova porque você tem um reconhecimento fotográfico? E aí? Sim ou não? Você vai verificar que o retrato falado é ferramenta de investigação. Retrato falado não é meio de prova. Bacana? Retrato falado ele é, né, elaborado pelo perito com as informações, por exemplo, que a vítima venha passar. Legal? Retrato falado, veja bem, retrato falado, ele não é retrato falado, não é um meio de prova, é apenas uma ferramenta. Bacana? Como tem outras ferramentas também que a gente utiliza aí em sede de inquérito policial. Legal? Bacana então. Legal, falei aqui do retrato falado, deixa eu ver se eu não esqueci nada, passei aqui a informação rapidinho. Uma prova inonimada, já falei. Legal, reconstituição falei também, né? Fazendo aqui uma contraposição. Ah, sim, já esquecendo isso aqui, né? Ainda bem que eu faço aqui meus apontamentos. Na verdade, bom isso. Outra coisa também que não está previsto no Código de Processo Penal, mas você vai ter que adotar esse procedimento, muito embora não esteja aqui previsto no 226, é que, vamos supor
que o autor do fato ele praticou um roubo no interior do coletivo. E eu tenho diversas vítimas para realizar o reconhecimento. Interrogatório outro dia. A gente falou sobre exumação, né? Hoje a gente está falando aqui sobre o reconhecimento, depois a gente vai falar sobre interrogatório outro dia. Se liga então no que eu vou falar agora. Eu tenho uma pluralidade de vítimas, concorda comigo? Então, diversas vítimas irão realizar o reconhecimento. Eu tenho que adotar uma providência para que uma vítima não entre em contato com a outra. Não está aqui, mas é um procedimento que você deve adotar. Porque senão, o cara vai lá reconhecer um suspeito. Aí ele sai, o cara está lá mesmo. É ele. Pode ir lá que você vai ver. Você não vai ter dúvida. Ele vai falar isso para a vítima que ainda vai realizar o reconhecimento. Então, essa questão de evitar o contato entre as vítimas que irão realizar o reconhecimento também é uma providência que o delegado deve adotar, muito embora não esteja elencada aqui no artigo 226. Legal? Eu acho que eu fecho por aqui, né? Na questão do reconhecimento, que eu queria passar para vocês esses bizus aí que eu passei, tá certo? Deixa eu ver aqui se eu não esqueci nada. Bacana, então. Sim. É bom também, né? O professor Norberto Avena, ele faz referência ao reconhecimento por videoconferência. Quando, por exemplo, o suspeito está preso, por outro fato, é claro, né? Ou até mesmo numa questão... mas aí na questão de uma prisão temporária ele vai estar na delegacia, né? Você vai levar para a delegacia para fazer o reconhecimento lá. Mas vamos supor que ele esteja cumprindo pena em determinado local distante do fato onde ele está submetido ao inquérito policial. Então veja que o professor Norberto Avena ele faz essa referência na possibilidade do reconhecimento através de videoconferência, com base lá no artigo 185, parágrafo 3º ou parágrafo 5º, parágrafo 8º, na verdade, parágrafo 8º lá do Código de Processo Penal. Bacana? Então falei do reconhecimento de pessoas, não é isso? Falei aí dei uma puxada, falei lá do reconhecimento fotográfico e também falei do reconhecimento fonográfico. Bacana? Então, pessoal, é isso, né? Estou aqui porque eu gosto de passar tudo, sou detalhista, mas eu acho que é isso aqui que eu separei para vocês. Bacana, então, jogamos duro, né? Bacana, te dei uma aulinha aqui rápida, importante essa questão de reconhecimento pessoal, tá? Bacana, então. Legal, aqui, ó, você tem que acreditar, né? Isso aqui é da minha época de faculdade ainda, ó. Tal, bisurado, né? Legal, top. E é isso aí, legal? Joguei duro, sempre jogando duro aqui, passando umas informações, não é isso? É artigo 185, parágrafo 8. Parágrafo 8 é que o professor Norberto Avena ele faz referência na obra dele. Legal? Eu não brinco com sonho, adelante focado. Agora vamos ler aqui. É isso aí. Obrigado, professor. Quero ser igual a você quando crescer. Que nada, eu queria ter a sua inteligência. Vamos lá, ver quem mais. Agora vamos ver quem está na área aí, antes de eu desligar. Foi show a dica e tal. Bacana. Pá. Sim, tá. Você é show, valeu. Luciano Tinoco aí na área também, ó, pegando os bizus, também não é boba. Aula show, bacana. Carol tá sempre aí presente, né? Pessoal, outra coisa. Convida os amigos, né? Eu tô vendo uma galerinha aí que só fica com a informação para ele. Vocês têm que convidar para o prof aumentar aí mais o periscope aí do prof, tá certo? Próxima aula, o que acontece? Eu entro aqui, dá na cabeça e já chamo. Bacana? Então é o seguinte, você tem que convidar os amigos aí, coraçõezinhos e tal, e convidar os amigos para assistir, né? Porque isso aí é individualismo. Se o pessoal ficar com concorrência aí só pega esse bizu. Aí chega lá para o colega e fala assim, colega, auto de reconhecimento, uma vítima ela pode ser submetida a um auto de reconhecimento? Como é que vai ser submetido a um auto de reconhecimento? Reconhecimento é o suspeito que reconhece, a vítima que reconhece o suspeito. Complicado, né? E você tem que falar, mas eu sou adelante focado, eu estou sabendo que pode, porque o auto-reconhecimento ele não se destina propriamente ao suspeito, não. Né? Por isso que ele fala assim, ó, é o auto de reconhecimento de pessoas. Falou que é auto de reconhecimento de suspeito? Não, auto de reconhecimento de pessoas. Bacana, então? Legal. Essa dica aí, né? Foca nos estudos, vai dar certo. Vai dar certo aqui, ó. Eu ralei.
Brincadeira não. Vocês dão uma olhada aqui no meu código. Isso aqui tem... Sabe quanto tempo tem esse código aqui, galera? Tem quase 16 anos. Em 15 anos.